Então vamos lá, chegou o momento de nós recapitularmos o segundo estudo da série Ouvindo a Voz de Deus, ainda há esperança. E o tema de hoje foi a origem do mal. Que tema, hein? Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer reforçar aquilo que você estudou durante este estudo, fique até o final do vídeo, porque lá no final eu também quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que começaram a estudar a Bíblia conosco. Nós começamos o estudo com uma pergunta, e a pergunta era: onde surgiu o mal pela primeira vez no universo? Você já parou para pensar nisto? A Bíblia tem uma resposta. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, a Bíblia diz: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O mal não começou na terra. Ele começou lá no céu, no coração de um anjo perfeito, criado por Deus, que escolheu viver à distância de Deus, em desobediência a Ele, em rebelião. O mal foi uma escolha livre de um ser livre. Nós vimos aqui o quanto Deus valoriza a liberdade. Ele quer o nosso amor, Ele quer a nossa obediência. Mas tudo isso precisa ser de livre e espontânea vontade. O que este anjo fez? Por que ele chegou a esse ponto? Você pode perguntar. E essa era a segunda pergunta do nosso estudo. Quem era Lúcifer? Quem era este anjo? Lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14, a Bíblia diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que dizias no teu coração: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Este era Lúcifer, um anjo de luz, um anjo honrado que habitava na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que em algum momento que nós não entendemos o porquê e como, este anjo começou a querer tomar o lugar de Deus, se assentar no lugar de Deus, ser como Deus. Ele deixou que o orgulho tomasse o seu coração, quis o lugar de Deus. Sabe, queridos, o orgulho continua sendo um grande problema nos dias de hoje. E eu poderia dizer para você que a origem de todo o mal, de todo o pecado, continua sendo o orgulho. Quando nós queremos fazer a nossa vontade e deixar a vontade de Deus de lado, nós não estamos fazendo nada diferente de querer tomar o lugar de Deus. E isto é muito, muito perigoso. Bom, nós vimos que o pecado começou no coração de um anjo no céu, e que esse anjo queria tomar o lugar de Deus. Como este problema veio parar aqui na terra? E a Bíblia nos diz isso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz assim: Foi lançado fora o grande dragão, Satanás. Foi lançado para a terra, e com ele os seus anjos. Eu imagino que Cristo tentou de todas as formas fazer com que Satanás se arrependesse. Mas isso não foi possível, porque Satanás não aceitou. Ele não apenas se rebelou contra Deus, mas cultivou ou colocou também essa mesma desconfiança, esse rancor no coração de outros anjos. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que ele foi lançado juntamente com os outros anjos para a terra. Você pode imaginar que problema que surgiu aqui na terra, não é? Mas aí você pode dizer: pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha culpa? Bom, quando Deus criou o ser humano, ele também criou os nossos primeiros pais perfeitos. Não havia pecado na terra. Não havia dor, morte, tristeza, todas as coisas que nós conhecemos hoje. Mas o ser humano precisava passar também pela prova da obediência. Porque o que estava em risco era o caráter de Deus e a ordem de todo o universo. A Bíblia diz que Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, disse algo para Adão e Eva, algo que eles não deveriam fazer. O que diz lá? Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Depois de ter criado um lindo jardim para Adão e Eva, Deus colocou no centro do jardim uma prova de obediência. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito para Adão e Eva que eles poderiam desfrutar deste paraíso, comer de todas as frutas e frutos, mas aquela árvore simbolizava a obediência a Deus. Você percebe que Deus havia dito: se você me obedecer, você não vai ter problemas. Mas se você comer do fruto desta árvore, você vai morrer. Não coma. Então, pastor, como foi que isso aconteceu? Como Adão e Eva caíram neste pecado? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E ela disse: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto, porque no dia em que comer, certamente morrerão. E o versículo 4 continua dizendo: É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Pois Deus sabe que no momento em que comer do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem
o bem e o mal. Você pode imaginar esta cena? Eva estava caminhando pelo jardim e de repente ouviu uma voz diferente. Eva conhecia a voz de Deus, conhecia a voz dos anjos, mas aquela voz era diferente. E ao olhar para o lado, ela vê uma serpente falando. A serpente era um dos animais que Deus havia criado. A Bíblia diz que era um dos animais mais inteligentes. E ao se aproximar daquela serpente, Eva não imaginava que ali, encarnado naquele animal, estava Satanás, Lúcifer, que havia sido lançado por terra. A Bíblia diz que Satanás faz uma pergunta e a pergunta é verdade que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos da árvore do jardim? Você percebe? Satanás, em primeiro lugar, não se apresentou como ele verdadeiramente era. Exatamente como Satanás trabalha hoje. Quando eu era pequeno, ligava a televisão e podia ver um comercial de um cowboy montado no seu cavalo, andando em meio ao campo representando liberdade. Não teria problema se aquele mesmo cowboy não tivesse em suas mãos um cigarro, fumando aquele cigarro, dizendo que se você quisesse ser livre, você precisava fumar. Mas nós sabemos a história, o fim daquele cowboy. Alguns anos depois, ele estava morrendo por causa do câncer no seu pulmão. É assim que Satanás ele se apresenta. Ele não apresenta os problemas que você terá se você começar a beber e se você se tornar um alcoólatra. Mas ele mostra mulheres bonitas, lugares paradisíacos. Não é assim? Eva começou a dialogar com a serpente. E talvez aqui foi o grande erro de Eva, querer dialogar com o inimigo. Nós não podemos dialogar com Satanás. A serpente olhou e disse: não, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai se tornar como ele. Olhe para mim, eu sou uma serpente, eu comi do fruto, eu toquei no fruto e não morri. E estou falando. Imagine você, Eva, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Aquilo pareceu interessante para Eva. A Bíblia diz que ela cedeu ao pecado e comeu. Depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com o ser humano? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós encontramos o seguinte texto: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Você percebe? A morte entrou no mundo após a desobediência dos nossos primeiros pais. Triste, não é? Você pode dizer, pastor, mas que tristeza, por que isso aconteceu? Eu não tenho culpa, você pode pensar assim. É verdade, você não escolheu nascer no mundo de pecado. Mas são as consequências que nós estamos escolhendo por causa da escolha dos nossos primeiros pais. Embora você não tenha escolhido nascer no mundo de pecado, você também não escolheu ou não pediu para que Deus tivesse um plano B. E aqui que está a boa notícia. Deus tinha um plano B, ele tinha um plano para salvar, para resgatar a humanidade. E este plano está descrito lá no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele dia, quando Adão e Eva pecaram, Deus olhou para os seus filhinhos com muita dor no coração. Satanás certamente deu uma risada, pensando: bom, agora eu consegui vencê-lo, porque se ele matar realmente Adão e Eva, eu vou acusá-lo de ser um Deus tirano que pune aqueles que não querem servi-lo. Mas se ele não cumprir aquilo que ele havia prometido, eu vou acusá-lo de ser um Deus mentiroso. Mas Deus tinha um plano. Uma das primeiras mudanças que Adão e Eva viram quando pecaram é que eles estavam nus. Aquela vestimenta de luz que os cobria agora não existia mais. Então, envergonhados, eles costuraram folhas de figueira e tentaram cobrir a sua nudez. Mas a Bíblia diz então que Deus se aproximou e os chamou. E quando Deus os chamou, a Bíblia diz que eles se esconderam porque ficaram com medo de Deus. Ah, queridos, é sempre assim. Deus sempre vem em busca do pecador, porque ele ama o pecador. Ama porque esse pecador também é um filho e ele sente quando esse filho erra, quando esse filho peca. Pois então Deus os chamou. Embora a Bíblia não diga, você pode imaginar que ele olhou para Adão e disse: Adão, pegue lá um cordeirinho e traga aqui para mim. Adão trouxe o cordeirinho e Deus pediu para que Adão então pegasse talvez uma pedra pontuda e passasse no pescoço daquele cordeirinho. Adão começa a passar e Deus diz: mais forte. E Adão começa a apertar e Deus diz: mais forte, Adão. Até o momento que a pele começa a ser rasgada, o sangue começa a jorrar. O cordeirinho começa a tremer, caído no chão, agonizando a dor da morte. Adão começa a chorar, mais do que nós choramos pelos mortos que nós temos hoje. E então Deus olha para Adão e diz: você viu, Adão? Isto é a morte. Isto é a consequência da desobediência. Hoje você deveria morrer, mas este cordeirinho morreu no teu lugar. E este cordeirinho representa o meu filho, que um dia virá a esta terra para morrer no seu lugar, no lugar de Eva,
para dar uma oportunidade para que você possa voltar ao plano original. Com a pele daquele cordeirinho, Deus fez para Adão e Eva vestimentas. Porque a única vestimenta que pode cobrir a nossa nudez, a única vestimenta que pode cobrir os nossos pecados é o sangue de Cristo Jesus. Hoje vivemos neste mundo com as consequências do pecado. Deus não nos abandonou. Ele enviou Jesus por você. E há mais de 2000 anos atrás, Jesus andou nessa terra, sofreu como ninguém sofreu, e Ele sabe o que você está passando. E é por isso que hoje, ao final deste estudo, você pode dobrar os seus joelhos e pode falar com Ele. Haverá um dia em que a morte já não mais existirá. E nós veremos isso nos próximos estudos. Por isso que você não pode deixar de nos acompanhar. Mas que no final deste estudo você possa tomar uma decisão. Dizer, Senhor, eu quero aceitar o teu sacrifício. Para vencer o mal, para vencer o diabo, para vencer Satanás, eu preciso de ti. Já tenho feito muitas outras coisas para tentar vencer, mas não tenho conseguido. Mas hoje, Senhor, eu quero deixar o Senhor guiar a minha vida. Quero obedecer, ser obediente às tuas leis. Quero que o Senhor restaure a minha vida. Você gostaria de tomar esta decisão? Então eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai, nós estamos terminando um estudo muito importante. Um estudo que fala sobre a origem do mal, a origem de todo sofrimento. Estamos aqui para pedir que o Senhor nos ajude, porque nós somos muito fracos. Nós também não conseguimos resistir a Satanás. Mas nós sabemos que um dia o teu Filho amado veio aqui a esta terra, pagou o preço pelos nossos pecados. E não apenas isso, nos garantiu a vida eterna, mas garantiu também que se nós aceitarmos andar ao seu lado nesta terra, Ele vai levar os nossos fardos e vai nos ajudar a chegar até o final, onde nós receberemos a recompensa por nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe a pessoa que está aqui hoje estudando a Bíblia conosco e que nós possamos descobrir muito mais através da Tua palavra, a Tua carta de amor. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero mandar um grande abraço para você que chegou até aqui e também um grande abraço para algumas pessoas que começaram a estudar a Bíblia conosco, como o seu José, a Dejanira, a Cirlei, Caroline, Natanael, Claudete, Emily, seu Otávio, todos vocês que estão nos acompanhando, é uma grande alegria para nós. E se você começou o estudo agora, continue até o fim. Na próxima semana, nos encontramos novamente. Um grande abraço do Pastor Pablo.